Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Lúcio, seu professor de matemática. Nós estamos voltando hoje para dar continuidade à resolução dos exercícios da prova de 2018, que foi uma prova aplicada para a Polícia Militar de Pernambuco. Então, como nós sabemos que já foi autorizado esse concurso, então que bom que você já pode iniciar os seus estudos é, tentando ver o que foi que caiu na última prova. Isso é muito interessante, isso é muito louvável que você inicie seus estudos já logo agora, porque o segundo semestre está chegando, praticamente nós estamos aí, e a notícia muito forte e as evidências é que a prova venha no segundo semestre. Então, no primeiro vídeo, na primeira aula, eu resolvi 6 questões. Se você não acompanhou, você pode acompanhar no canal, procura essa primeira aula. E aqui nós vamos dar continuidade. Foram 10 questões da prova de matemática, né? Diversos assuntos, questões interessantes. E nós vamos dar, ao longo de toda essa maratona até a prova, nós vamos estar aqui acompanhando e resolvendo questões, esgotando os assuntos do edital, ok? Estamos aguardando, a qualquer momento vem tudo as claras aí para a gente entender como é que vai ficar essa prova em Pernambuco, ok? Então, ó, dando continuidade, isso é uma questão clássica da parte de teoria dos conjuntos. Nós sabemos o seguinte: quando você faz a união de dois conjuntos, o número de elementos da união, o que acontece? Tem a interseção, que você pode ter um conjunto A e um conjunto B, e ali você tem uma interseção. Então, para contar o número de elementos da união, você faz pela seguinte fórmula. Solução. Vamos iniciar aqui falando um pouquinho da fórmula, né? Então, ó, o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Ok? Aí você pode dizer, professor, mas aqui nós estamos envolvidos com dois conjuntos? Sim. Se você ler o enunciado, diz assim, ó: dos 500 aprovados em um concurso, 205 falam inglês. 205. Pode ser o conjunto A. E 210 falam espanhol. E 65 ambos, ambos os idiomas, que é exatamente o que? A interseção dos conjuntos. Ok? Escolhendo ao acaso um dos aprovados, qual a probabilidade dele não falar nenhum desses idiomas? Tudo bem. Então, primeira ideia que você tem que ter é o seguinte: eu tenho 500 no conjunto total de aprovados, e vamos aqui colocar nessa fórmula da união B, o A representaria, por exemplo, os que falam inglês, e o B, aqueles que falam espanhol, sem nenhum problema. Então, vamos ver como é que fica aqui. Se você quiser mudar a nomenclatura, conjunto I, inglês, e conjunto E, espanhol, também não tem nenhum problema. Então, fica assim: A união B ficaria 205 mais, seria inglês, 210 seria inglês, menos a interseção, 65. Ok? Então, o número de elementos de A união B dos dois conjuntos, eu vou somar aqui, dá 415
menos 65. Eu estou com 350. 350 representa o quê? 350 é a quantidade de aprovados que falam inglês ou espanhol. Certo? Mas tem gente aqui que fala as duas línguas. São aqueles 65. Certo? Então eu tenho aqui 350 que fala uma ou a outra língua, inglês ou espanhol. Mas como a quantidade de aprovados, diz a questão que são 500 aprovados, eu vou saber quem não fala nem inglês e nem espanhol. 150. Pessoal, numa prova não tem como você ficar perdendo tempo. Você tem que ir direto no foco da questão, da resolução. Então, aplica a fórmula da união. Não tem que estar fazendo gráficos, tentando fazer alguma coisa diferente do que é o mais rápido, o mais breve. Então tá aí, você já tem a quantidade de pessoas que não falam, e a probabilidade que ele quer é exatamente em cima desse pessoal aqui. Como é que eu calculo probabilidade, professor? Probabilidade, botar um pezinho aqui, ó, de probabilidade. É na definição. Essas provas só caem a definição praticamente. Certo? Por quê? Porque as questões de probabilidade, se complicadas, ficam muito espinhosas. Então, para o nível dessa prova, tem que ser só a definição de probabilidade. Então, eu sempre coloco para o aluno não esquecer, assim, ó, número, no numerador, você coloca número de situações favoráveis. E no denominador, número de situações possíveis. Eu sempre uso essa nomenclaturazinha aqui, porque facilita você lembrar. A probabilidade que você quer calcular, probabilidade de que você escolhendo um aprovado ali, ele não fala em nenhuma das línguas. Então você vai tentar pegar ali dentre os 150 que são os favoráveis para a sua probabilidade. E o número de situações possíveis são os 500, que são os aprovados. Você vai pegar onde? Dentro de que conjunto? Dentro dos 500. Então aqui, ó, o número que fica no denominador é o número maior, né? São todos. Quando você faz esta divisão, número de situações favoráveis por número de situações possíveis, você chega na probabilidade. Então, na hora que você dividir aqui, certo? Essa pessoa, eu vou dividir 15 por 50. Exatamente, eu vou dividir aqui contigo, ó, 15 por 50. Bota um zero aqui, 0,3. 150, 0,3. 0,3 é a mesma coisa de 0,30. 0,30 é a taxa de quantos por cento? 30%. Pessoal, letra C. C de casa. Então, esta é a resolução. Resolução rápida, prática, pela fórmula do número da união. Então, nós temos que estudar aqui o número da união de 2 conjuntos e o número da união de 3 conjuntos. Depois de terminar as questões dessa prova de 2018, nós vamos buscar recolocar novas questões com 3 conjuntos, com 2 conjuntos, com situações bem assemelhadas ao que nós estamos vendo, estamos presenciando aqui nessas aulas, né?
estamos acompanhando aqui nesse conteúdo aqui no canal, ok? Exatamente para você fixar bem essas ideias, ok? Então vamos dar continuidade. Essa daqui é a 7ª questão que eu resolvo de uma prova de 10 exercícios, certo? Que foram apresentados em 2018. Se você não encontrou, você vai procurar as questões da primeira aula e vai também estudar aquelas questões que já foram resolvidas. Então vamos em frente. Próximo. Um dado não viciado de 6 faces regulares, cada qual com um dado regular. Os dados é 1, 2, 3, 4, 5. Cada face tem um valor. Tá certo? Foi lançado aleatoriamente, né? Foi lançado aleatoriamente por 4 vezes. Então, o dado foi lançado por 4 vezes, certo? Pessoal, um dado é lançado por 4 vezes. Um lançamento é totalmente independente do outro. Então, essa probabilidade aqui é aquela probabilidade de eventos independentes. Tá? Uma não vai interferindo na outra. Lançou, deu quanto? Deu tanto. Anota e tal. Então, foram 4 lançamentos, certo? Continuando. E cada lançamento teve seu resultado anotado, o que era de se esperar. A probabilidade de que em todos os lançamentos, o número anotado seja menor do que 3. Ora, menor do que 3, o que é menor do que 3? Menor do que 3, né? Menor do que 3, eu tenho quem? O 1 e o 2. Tá certo? O 1 e o 2. Ok? Mas detalhe, se nós voltarmos para aquele conceito da questão anterior, que a probabilidade é o número de situações favorável dividido pelo número de situações possíveis, você vai responder essa questão facilmente. Por quê? O que é favorável para essa probabilidade? Que ocorra isso aqui, ó. Que ocorra o 1 e o 2. Então eu tenho 2 situações. E o número de situações possíveis é o dado, os 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Simplesmente o elaborador não saiu ainda do conceito praticamente básico, né, de probabilidade. 6, ó. Ok? Então, a probabilidade é 1/3. 1/3. 1/3. Aí você diz assim, professor, 1/3 de um lançamento, mas ele diz que fez 4 lançamentos. Então, a probabilidade aqui total aqui vai ser 1/3. Elas são totalmente independentes. Olha aí, ó. Ah, professor, agora eu entendi. Então, fiz a probabilidade de ocorrer aquele primeiro lançamento. O que foi que aconteceu? Foi 1/3. Ótimo. Eu entendi ali. Número de situações favoráveis. Menor do que 3. Está aqui, menor do que 3. Ótimo. 1 e 2. Aí eu venho aqui e determino, ó, 1/3. Mas como ele lançou o dado 4 vezes e um lançamento não tem interferência no outro lançamento, não há um condicionamento, que essas probabilidades também elas existem. Elas ficam condicionadas uma com a outra, mas essa aqui não. Então aqui eu vou multiplicar, eu vou obter, ó,
3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Está pronto o resultado que eu estava procurando. Então, letra D. Tá vendo que não é complicado. Mas você precisa estar com essa ideia, ó. Não perder essa ideia da sua mente. Número de situações favoráveis, número de situações possíveis. Esse é o grande lance de você acertar a probabilidade. Ok? Vamos treinar bastante probabilidade aqui. E é um assunto bacana de resolver. E nós não vamos deixar complicar essas coisas aqui de probabilidade. Certo? Acho difícil colocar umas probabilidades mais condicionada, não sei, mas vamos treinar todas as situações possíveis, dependendo da banca que for elaborar essa prova, ok? Então vamos ver se nós temos mais um exercício. Muito bem. Essa questão diz o seguinte: supondo que uma taxa de juros mensal da poupança seja, ele me deu a taxa de juros 0,7% ao mês. Muito bem. Que mais? Os depósitos são de 1.500. Depósito de R$1.500. Muito bem. É o capital. 1º de agosto, tudo bem. 1º de agosto. Se não fizermos nenhuma retirada, no aniversário de 3 meses, então, ele me deu também um tempo. 3 meses. 3 meses. Ok? Olha aí. Ele quer saber o montante. Certo? O montante. O montante da matemática financeira, já vou aqui dizendo para você assim, lembrando a você, que eu já falei aqui várias vezes no canal, eu tenho 2 livros publicados, um de matemática básica e um de matemática financeira. Então, matemática financeira eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo, ainda trabalho hoje, né? Com essa coisa da matemática financeira. E a matemática financeira acaba confundindo muitas pessoas. Certo? Por quê? Porque você tem que ter muito cuidado, porque tudo tem a história da metodologia do cálculo. Qual a metodologia que você vai calcular isso? Qual é a modalidade? Qual é o regime? Certo? Então, o que é que diz a matemática financeira? O que é que diz a literatura? Que se no enunciado o elaborador não se manifestar se o juro é composto, ele é simples. Ele é simples. Lá no desconto, se ele não se manifestar que o desconto ele é racional, ele é comercial. Então, a matemática é cheia dessas evidências aí. Ok? Cheia dessas evidências. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Por exemplo, aqui nesse exercício aqui, né, nós tomamos conhecimento que essa questão foi anulada. Por quê? Porque alguém entrou com recurso dizendo que a poupança era para ser entendido como juro composto. Entendeu? Assim, habitualmente, né, na vida das pessoas, a poupança é para ser calculada como juro composto. Perfeito. Está certíssimo. Agora, do ponto de vista da elaboração, nós não estamos tratando de uma prática, né, de uma coisa prática, assim, que poupança? Nós estamos falando de que poupança? Poupança da Caixa? Ou uma outra poupança? Né? Então, assim, no meu entendimento, eu acho que foi
um pouco excessivo anular a questão, já que a literatura guarda essa condição. Até porque, se fosse colocado regime composto, porque na prática é composto, essa taxa também não seria fixa, não. Porque a taxa da poupança ela vai variando com outros indicadores econômicos. Você está vendo como é complicado? Se for trazer para o mundo real, essa questão nunca vai existir. Porque o juro da poupança, o juro da aplicação, ele tem outros indexadores. Mas a banca resolveu anular, talvez para não criar polêmica, né? Porque a poupança é composto, tudo bem. Então eu vou aproveitar aqui para fazer o cálculo simples e composto. Eu vou colocar 3 casa decimal, como a taxa é muito pequena, vai dar o mesmo resultado. Tá certo? Eu vou fazer primeiro simples, né? Como que é a visão da questão, e vou fazer composto. E vou deixar 3 casas de decimais na taxa. E vai dar praticamente o mesmo resultado. Ok? Então, se for no juro simples, a fórmula seria essa daqui. Esse aqui é o juro simples. Então, o montante seria o capital 1 mais a taxa, né? Eu vou botar a taxa unitária, né? Que é 0,007 vezes 3. Então, o montante será 1.500. E aqui vai ficar um fator. Eu multipliquei isso com esse, ó. Né? Então, vamos multiplicar aqui. 0,007 vezes 3 mais 1, eu obtenho 1,021. Esse é o fator de aumento. Ó, o fator de aumento. O fator de aumento vezes 1.500, eu vou obter 1.500 vezes 1,021. Eu vou obter 1.531,50. Esse aqui seria o valor, que seria a letra E. Certo? Agora vamos fazer ele composto. Como nós estamos aqui para treinar, né? Vamos treinar aqui. No composto ele seria 1 mais I, né? 1 mais I elevado a T. Seria assim. As capitalizações seriam mensais, né? Então eu tenho 1.500, 1 mais, de novo, né? A taxa unitária elevado a 3. Montante 1.500. E o fator aqui seria 1, esse mesmo fator, né? Aqui, né? 1,007 a terceira. Ok? Ele vai dar muito próximo desse aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Pegar 1,007 vezes 1 ponto, aqui é 3 vezes, né? 1,007 1,007. Vamos fazer essa continha. Aqui deu 1,021. Vou botar 4 casas aqui.
Você veja que a diferença desse fator para esse fator foi na quarta casa. Foi na quarta casa. Mesmo sendo composto, né, praticamente dá o mesmo resultado. O montante daria 1.531,65. Quer dizer, se o elaborador tivesse fixado aqui, para essa questão ficar totalmente válida, usar a palavra aproximadamente, tudo tinha sido transcorrido de uma forma sem problema. Por quê? Porque o juro simples e o juro composto, a taxa é tão baixa, tão pequena, que ela está quase linear. Certo? Mas nós vamos ter a oportunidade de falar aqui de matemática financeira, né? Para mostrar a vocês que no primeiro período o juro simples é igual ao juro composto. Aí depois que o juro composto começa a aumentar um pouco. E quando a taxa ela é muito pequena, como essa daqui, né, 0,07%, numa situação dessa, num período curto, né, de 3 meses, praticamente não houve nenhuma diferença entre o juro simples e o juro composto. Ok? Então, de certa forma, se for seguir rigorosamente o que diz a literatura, a questão não precisaria ser anulada, visto que nós já temos consagrado essa ideia de que, se não fala na questão, trate a questão como o juro simples. Até porque todas essas ideias aqui, elas são ideias hipotéticas, não são coisas reais, né? Mas essa questão foi nula pela banca. Ok? Então, meus amigos, tem mais uma questãozinha aqui para a gente fechar aqui o nosso trabalho. Então, aqui nós estamos com a última questão, onde ele diz que a pessoa tem uma fatura de R$ 1.200 para pagar, mas pagou com atraso, né, de 2 meses, né? Atraso de 2 meses, cartão de crédito. E a taxa de juros, juro composto, de 17% ao mês. Aqui ele citou, né? Então, realmente, ele quer saber o montante. O montante no composto é 1 mais I elevado a T. Ok? Aqui nós temos o capital, que é 1.200, que é o valor da fatura. A taxa de operação, que é 17% ao mês, certo? E o atraso dele, que é o tempo, né? Que é 2 meses. Ok? Pega essas informações, aplica na fórmula. Lembrando que aqui você vai usar a notação unitária, né? 17%. Então, substituindo, ó, fica 1.200, certo? 1 mais 0,17 elevado a 2. Então, o montante vai ser 1.200, 1,17 ao quadrado. Ok? 1,17 ao quadrado. Vamos fazer só essa continha. 1,17 ao quadrado, eu vou fazer aqui. Deu 1,36. Esse fator aqui, ó, isso aqui é o fator. Isso aqui é o fator de acumulação, ó. É o fator de aumento, fator de acumulação do capital. Então, fica 1.200 vezes o fator de aumento, que deu 1,3689. Multiplicando aqui esse valor por 1.200, eu vou encontrar 1.100
642 com 68. Perfeita questão. É a letra C. Ok? Fator de acumulação, né? Aqui, ó. Fator de acumulação de capital, FAC. Vamos ter muita oportunidade de trabalhar com matemática financeira aqui. Espero reencontrar você aqui no canal. E já adiantar para você que, esgotar dessas 10 questões aqui, nós vamos continuar resolvendo questões em todas as direções do concurso da prova de PAPM de Pernambuco. Ok? Tanto Pernambuco como São Paulo. Só que vão em aulas em separados. Ok? As aulas vão ser tudo direcionadas com o objetivo de atingir ali de forma, da melhor qualidade possível, da melhor forma possível, o seu aprendizado, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Se inscreva no canal se você gostou, né? Divulgue nosso canal e nós contamos com todos vocês. Um abraço a todos. Boa noite.